Fiz alguns reparos aqui nessa fonte, é uma fonte da RQ de 300 watts e hoje estou aqui com esse testador de fonte ATX para a gente fazer um teste de como ficou e também para conhecer um pouco mais sobre essa ferramenta. Algumas pessoas gostam mais de utilizar o multímetro, eu também acho muito válido, muito bacana, muito recomendado também. Porém, tem alguma informação, uma informaçãozinha aqui que a gente consegue com esse testador e que com o multímetro não é possível. Mas eu vou deixar aí na descrição do vídeo uma tabela contendo as tensões mínimas e máximas e a normal e a tolerância de acordo com cada cabo. Falando rapidamente para quem não tem familiaridade com as cores aqui dos cabos da nossa fonte, basicamente nós temos o cabo azul, que ele indica que essa fonte ATX ela tem a voltagem de menos 12 volts, né, passando por esse cabo, mas que hoje em dia não é mais utilizado. Você vinha a utilizá-lo mais com frequência em cabos antigos, aí, em computadores antigos, perdão, e hoje em dia não se usa tanto. O cabo amarelo, ele tem aí a sua tensão de mais 12 volts. Essa trilha indica aí que vai passar 12 volts para o nosso computador e ela é uma das mais importantes porque é a que alimenta justamente as CPUs, as placas de vídeo e entre outros componentes. 5 volts VB é bem interessante porque é uma voltagem de standby, mas que na maioria das placas você faz uma configuração na BIOS e aí você consegue ligar o computador sem precisar pressionar o botão Power. Você pode configurar um atalho no teclado ou a tecla do mouse, um dos botões do mouse para fazer isso. Por exemplo, se você tiver com seu gabinete em um local onde não seja de fácil acesso para pressionar o botão Power. Então é possível fazer essa configuração e esse cabinho aqui onde vai estar mantendo o computador com 5 volts em standby. E aí, se você não conhecia essa informação, se você não tinha conhecimento acerca disso, deixa um like aí, se inscreve no canal já e vamos dar continuidade. O cabo cinza, ele passa aqui pra gente uma informação muito importante, que é esse danadinho aqui, que é o PG, o Power Good. Ele vai dar um sinal de ok, vai mandar para o nosso testador ali uma referência do tempo em milissegundos que a fonte demorou para se estabilizar. Essa estabilização é uma das avaliações que é feita na perspectiva de latência de sinal da fonte. E ela indica se essas trilhas estão estabilizadas e que a energia está boa e pronta para ser utilizada. Normalmente, espera-se que fique entre 100 a 500 milissegundos. A trilha de 5 volts, o cabo aqui vermelhinho, ela indica que nós podemos ligar aí, serve para alimentar os HDs, SSDs, a porta USB, também os periféricos que a gente acaba conectando às portas USB. As placas de expansão PCI Express também são utilizadas através dessa voltagem. No cabo laranja nós temos aí o 3,3 volts, que ele é responsável pela energia que é enviado para a memória RAM, para o SSD, o M2 e também para os sockets PCI Express também são capazes de prover a alimentação de 3,3 volts para os demais componentes. Em alguns modelos nós temos o cabo marrom, que ele é o 3,3 volts também. E agora, já que vocês estão por dentro sobre cada um das cores dos cabos aqui, a voltagem que passa sobre ela, né? Nós vamos agora fazer a conexão no nosso testador. Então, pegando aqui todos esses cabos, eu falei sobre as voltagens, mas nós temos aqui os conectores. Esse, por exemplo, é o conector de 24 pinos, é ele que faz a alimentação da placa-mãe, certo? Nós temos também aqui os conectores SATA, que ele vai alimentar os HDs, os SSDs, e temos aqui o Molex, que alimentava antes os HDs mais antigos.
Aqui é um cabo um pouco diferente. Esse cabo aqui é conhecido como FDD. Ele quem ligava os disquetes antigamente. Era necessário um cabinho como esse aqui, certo? E eu tenho mais aqui o cabo que liga a sua placa-mãe e o seu processador. Esse cabo aqui ele pode ser desacoplado e aí ele pode ser utilizado com 4 pinos ou 8 pinos. Bom, e para fazer o teste, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, verificar a tensão da nossa rede aqui. Nós vamos estar utilizando 220 volts. Então, eu já verifiquei aqui a chave da minha fonte, já que ela não é bivolt, é automática, ela está aqui setada para 220 volts, tá certo? Eu vou pegar o cabo de força, aqui ao lado, e vou conectá-lo na tomada. Pronto, esse cabo aqui já está chegando 220 volts. Não vou ligar agora, vou primeiro conectar no testador. Primeiro, vou pegar aqui o conector de 24 pinos. Nesse testador, você só consegue encaixar ele da maneira correta, assim, com o chanfro aqui para cima, né, o pino. Se tiver ao contrário, ele não vai encaixar. Você não consegue conectar ao contrário. Então, é uma medida de segurança para que você não venha inverter aqui as tensões de entrada. Em seguida, eu vou pegar o cabo aqui de 8 pinos. Observem que nesse testador ele vem aqui. Se você estiver utilizando o 8, vai iniciar aqui e finalizar aqui. Se estiver utilizando um cabo com 4 pinos, você já vai pular esses 2 pinos iniciais e utilizar os demais. E caso sejam com 6, você pega esse lado aqui e 2 desse, tá certo? Como no nosso caso aqui são 8, vou conectar aqui. Veja que também tem polaridade, você só consegue encaixar de um lado e ele tem um ajuste para que seja travado. Vou conectar também um Molex. O Molex fica para cá. Da mesma forma, tem polaridade, então você só consegue conectar ele em uma dos seus lados. E aqui ainda sobra o cabo para a gente fazer o teste aqui com o FDD, mas vou deixar para o fim. E procurar aqui um cabo SATA, aqui, encontrei. Cabo SATA também vai ter polaridade. Então, você só consegue encaixar um dos lados. Conectei o 24 pinos, cabo SATA, Molex e o 8 pinos. Agora nós vamos ligar a nossa fonte. E aí, após ligar a nossa fonte, já vai ser startado e nós já vamos poder observar algumas informações. Bom, deu 2 bip, é sinal que a fonte está ok. Como nós não vemos aqui nesse display nenhuma citilização muito grande, as luzes, os LEDs aqui estão estáveis também, então quer dizer que a fonte está normal. E nenhum desses indicadores aqui contém o número fora do padrão. Observações. Aqui em cima nós temos o PG. O PG, como eu falei para vocês no início do vídeo, não sei se vai dar para pegar muito bem. Acho que agora melhorou. O PG ele vai marcar o Power Good. Ou seja, essa fonte aqui ela se estabilizou e ficou pronta para o uso em 210 milissegundos. É um valor aceitável, está ainda muito bom. E se tivesse acima de 500, é que estaria com problema, tá certo? Nós temos aqui também 12 volts V2 e aqui embaixo quase 12 volts, tá? 11,7 volts. V1, V2 e V1 são vias, são trilhos diferentes. Algumas fontes vão trabalhar com mais de um trilho, com 2 trilhos, algumas com 4 trilhos, para fazer essa separação aí das tensões, né, de 12 volts e
uma maneira de proteção, né, que alguns fabricantes acabam adotando, tá certo? Aqui embaixo temos nossos 5 volts, está marcando ali 4,9 e aqui no canto inferior direito 3,3 volts. Então, visto que todas essas tensões estão dentro do padrão aceitável, nós podemos afirmar que nossa fonte está ok. Para fazer o teste aqui, para ela aparecer o 3,3 volts, nós vamos conectar, deixa eu tirar aqui o SATA, eu vou conectar aqui o FDD. Por que ele não apareceu 3,3 volts? Porque na verdade ele não tem. Ele tem aqui ó, 12 volts, que é o cabo amarelo, e os 5 volts, que é o vermelho, certo? Vou remover aqui o SATA. Pronto. O SATA estava um pouquinho mal encaixado. E aí, agora dá para ver, pegou foco. Agora sim apareceu 3,3 volts, porque tem um cabo laranja aqui. Ele é o responsável por essa tensão. Visto isso, podemos afirmar que nossa fonte está ok, está testada. Vou reiniciar aqui o teste, certo? Desliguei ali. Vou ligar novamente. 2 bip. Ela mostra instabilidade com relação às suas tensões. Tá certo? Então, pessoal, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe e se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu estarei respondendo a todos, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.